Oi, pessoal, que bacana! Estamos aqui de volta com o nosso querido Prosa com Bertaglia e hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante também. Nós só trazemos temas interessantes aqui. E o tema de hoje vai ser logística do Arco Norte. Nós precisamos conhecer um pouco o que está acontecendo no centro-oeste do Brasil em relação ao norte, em relação à chegada dos grãos até os portos, como é que é feito esse transporte. Nós vamos trazer um amigo aqui que conhece bem esse tema. Antes, porém, eu gostaria de deixar uma frase aqui para reflexão, né? O passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar indicações para o progresso do futuro. Uma frase fantástica aí do nosso amigo Henry Ford, que nos serve de inspiração, né? Uma inspiração para a gente. E uma outra coisa que eu fico muito contente em avisar aqui, primeiro pedir para vocês se inscreverem lá no canal, que está ficando muito legal, né? E um amigo meu, né, o Daniel, lá da iTrack, o Daniel e sua equipe, eles estão patrocinando esse episódio aqui, né? Patrocinando é uma forma de dizer, uma forma muito gentil, e a iTrack, que é a empresa que eles gerenciam, administram, é uma empresa que trabalha aí com o conceito da neutralização do carbono, que trabalha com visibilidade e rastreabilidade nas entregas do produto. Ou seja, é também uma função e uma inspiração atuando pelo lado social e, logicamente, principalmente atacando o lado da neutralização do carbono, o que traz para as organizações um certo grau de sustentabilidade. Aliás, nós conversamos recentemente com o nosso amigo Daniel Drapac. Mas vamos falar, então, do Arco Norte, né? E quando nós falamos nesse assunto de logística, a logística é um elemento dinâmico, é um elemento importantíssimo e relevante dentro da sociedade, porque move produtos entre regiões, entre empresas. E quando nós falamos desse assunto, nós tocamos aí numa competitividade extremamente importante quando nós falamos de Brasil. Nós sabemos que o Brasil, ultimamente, ele tem alcançado aí alguns resultados bastante importantes no embarque de grãos, principalmente para o mercado internacional, porém, existem algumas restrições do ponto de vista logístico que não nos permite ter uma competitividade importante quando comparado com as nações que também produzem grãos e, portanto, concorrem com a gente no mercado mundial. E essa competitividade se deve principalmente ao deslocamento dos grãos através do nosso solo, ou seja, saindo lá do nosso querido agricultor ou o plantador, né, para poder chegar até o cliente final. E isso é feito principalmente pelo modal rodoviário. Nós sabemos que nós temos algum problema de infraestrutura, do balanceamento da matriz da infraestrutura, e o modal rodoviário ele é um dos mais importantes, representando mais de 60% aí do volume de transporte, mas mesmo assim a infraestrutura em algumas regiões está bem aquém da forma como deveria ser. E só um comparativo, eu gosto de trazer alguns dados aqui, e há um dado do nosso custo total para levar uma soja lá de Mato Grosso de Sorriso até Xangai, na China, é cerca de US$ 101 por tonelada. E para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é praticamente a metade do preço, ou seja, o agricultor gasta US$ 56 para fazer isso, né? E, portanto, o investimento em ferrovias e adequação dos portos e mesmo das rodovias seria alguma coisa interessante para a gente fazer. Então, para falar dessa equação, para falar desse tema, eu vou convidar um amigo aqui que tem trabalhado com um projeto lá no Arco Norte, exatamente para poder fazer o transporte dos grãos, e esse nosso amigo é o Marco Machado, ou Marco Caranga, como ele é mais conhecido, como ele se autodenomina, lá do Belém do Pará. Oi, Marco, seja bem-vindo, meu amigo. Que prazer tê-lo aqui, aí do nosso querido norte, né, do Belém do Pará, para conversar um pouquinho conosco sobre o Arco Norte. Como vai você aí, Marco? Ô, professor, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Já gostaria de ter podido participar, só que infelizmente as agendas não estavam coincidindo,
mas graças a Deus deu certo agora e estou sendo assim uma satisfação, uma honra, né, poder participar da prosa com Bertaglia. Uau, que bacana, Marco. Vamos explorar esse lado do Arco Norte. O pessoal aqui na região sul, sudeste, não tem muita visibilidade do que está acontecendo, principalmente da exportação de grãos, né? E a gente sabe que no Arco Norte, eu andei lendo, participando de algumas conferências e tal, 30% das exportações brasileiras passam por aí, né? Fala um pouquinho para a gente, né? Queremos entender um pouco aí do Arco Norte, Marco. Claro. Vamos lá, professor. Primeiramente, por que Arco Norte, professor? Porque foi o seguinte, foi uma necessidade, na verdade, logística, e devido ao crescimento, né, da produção de soja e milho, principalmente ali do Mato Grosso do Sul, né, que é uma região ali do Centro-Oeste que está crescendo de uma forma exponencial. Então, a saída pelo Porto de Santos, que a gente chama lá da parte sul, você está entendendo? Estava ficando muito gargalada, vamos dizer assim. Os motoristas passavam 7 dias esperando para descarga, enfim, era um transtorno. O frete, com isso, ia lá para cima, os custos, né, de manutenção para fazer essa carga chegar ao destino estava sendo muito elevado, e enfim. Então, o Arco Norte ele surgiu como uma forma, tá, de a gente poder escoar, ter um outro canal, tá, para poder fazer com que esses grãos, né, que alimentam o mundo, na verdade, né, eles pudessem chegar de uma forma mais economicamente viável e sem esses custos todos que estavam acontecendo, devido só ter essa única saída lá pelo Porto de Santos, pelo Porto do Rio Grande, pelo Porto de Paranaguá, enfim. Então, o que é o Arco Norte? O Arco Norte, na verdade, é um conjunto de portos, TUPs e ETCs. O que são os TUPs? Os TUPs são os terminais de uso privativo, certo? E as ETCs são as estações de transbordo de carga. Então, o Arco Norte, que são os portos do norte e do nordeste, acima do paralelo 16, por isso que é dado, né, esse nome de Arco Norte, de forma um arco, né, daí vem o nome, ele surgiu em detrimento de tudo isso que eu acabei de falar, professor, uma necessidade da gente poder escoar essa produção e fazer com que o nosso país se torne mais competitivo. Tá? O agronegócio ele vem crescendo de uma forma absurda. Eu digo sempre nas minhas palestras, onde eu vou ministrar aula, que é a locomotiva do nosso país. Você está entendendo? E eu tive, no ano de 2018, né, 2 anos atrás, a grata, né, oportunidade, né, foi me dada uma oportunidade, além de ser professor, eu trabalho com logística desde 2001, quando eu entrei lá atrás, lá na Ambev, então ela entrou no meu sangue e não saiu mais, professor. Então, gosto muito disso. Quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando, logística não é para qualquer um. Não pense você que você vai ter final de semana, o negócio é puxado. E a gente gosta dessa confusão, porque a gente se sente parte desse todo e contribui, de uma certa forma significativa, para o crescimento do nosso país. Então, em 2018, como eu estava falando, eu cheguei a trabalhar numa dessas estações de transbordo de carga lá em Miritituba, que fica ali no sudoeste ali do Pará, próximo de Santarém. Então, toda a produção de soja e milho do Mato Grosso do Sul, professor, passa por ali, passa por aquela estação de transbordo de carga, e não é só uma, são várias. Se eu não me engano, são 5 estações de transbordo de carga que ficam nessa região, lá em Miritituba, que é o município da cidade de Itaituba, aqui no Pará. Então, o grão, a soja e o milho que desce do Mato Grosso, através da BR 222 e 163, que foi asfaltada agora, né, foi pavimentada há pouco tempo agora, e isso facilitou sobremaneira, né, a melhora, o aumento, né, de nós podermos escoar isso, então contribuiu bastante. Então, como é que funciona? As carretas, né, os bitrens de aproximadamente 50 toneladas, eles descem lá do Mato Grosso do Sul, passando pelas fazendas, Sorriso, a parte ali do Mato Grosso do Sul, aquelas cidades todinhas que tem aqueles silos, né, de soja. Então, eles são coletados, chegam na estação de transbordo de carga, eles passam por uma triagem para saber se aquele produto está de acordo, está na qualidade ideal para poder ser transportado. Então, passa por todo esse processo
Então, só para você ter uma ideia, professor, no ano de 2019, ano passado, em julho de 2019, nós conseguimos bater um recorde de tombamento de carreta na estação de transbordo de carga. Foram 10.595 carretas, bitrens. Então, multiplica aí 10.500 carretas vezes 50 toneladas, cada carreta. Então, foi um recorde ali que a gente ficou assim, nas alturas, com segurança, fazendo todo o trabalho direitinho, para poder colocar esse produto dentro das barcaças, para fazer um comboio ali no Rio Tapajós. Essa que é a forma para poder chegar até o Tupi, que fica lá em Vila do Conde. Então, o comboio de barcaça, cada barcaça pega em média 2.000 toneladas de produto, de soja ou de milho. Então, quando é feito esse carregamento, então é formado esse comboio, então dá 25 barcaças vezes 2.000 toneladas, então um comboio de 50.000 toneladas, né? Então é muita coisa que vai pelo rio ali Tapajós, demora quando daqui para lá, né, da estação até Vila do Conde lá em Barcarena, comboio cheio, né, pesado, ele leva em torno de 4 a 5 dias para poder chegar lá no Tupi. Do Tupi, que é o terminal de uso privativo, essas barcaças elas são descarregadas para ir para os armazéns de soja e milho. Então, lá no Tupi da Hidrovias, que foi a empresa que eu cheguei a trabalhar, eram 2 silos, eram dois armazéns, cada armazém 120.000 toneladas. Então, é um volume muito grande, professor, muito grande mesmo. Então, a partir que a gente fazia esse descarregamento das barcaças, era carregado os Panamax, que são os navios de 50 até 60.000 toneladas de produto para poder ir para a China, para poder ir para a Europa, para poder ir para os Estados Unidos, enfim. Então, professor, é um processo muito grandioso que demanda um planejamento muito, um nível de planejamento bem elevado mesmo, para poder essas engrenagens todas aí, né, rodarem direitinho e não dar nenhum problema. Nossa, é muito bacana a gente ouvir isso de você, até porque quando nós estamos aqui no sul, sudeste, né? Eu estou aqui em São Paulo, na minha pequena Itatiba, né? Uma cidadezinha muito pequena, mas ouvir essas coisas e entender isso, porque nós estamos falando aí também o marco de intermodalidade, né? Ou seja, nós estamos falando do transporte rodoviário, depois nós estamos falando do hidroviário, né? E é interessante, eu havia falado antes de que essa exportação ela corresponde, né, nesse arco norte, a 30% das exportações brasileiras, né? E até, se nós olharmos a geografia do Brasil, o mapa do Brasil, faz todo sentido. Se nós estamos exportando para a Ásia, né? Exportando para a África, exportando para a Europa, está muito mais próximo exportar daí, correto? Com certeza, professor. Fora que desafoga, né, os portos daí do sul e sudeste. Você está me entendendo? Então, foi uma forma muito bem pensada, e aqui a gente tem que dar o mérito para esses grandes CEOs dessas empresas, como Cargill, Hidrovias, Bunge, ADM, TGPM, que é o Terminal de Grãos Ponta da Montanha, enfim. Então, esses caras foram os que tiveram essa visão e falaram, pô, a gente tem que ir para esse caminho, pessoal, porque não tem por outro lugar para sair. É por lá, pelo norte. Então, o norte, professor, que você falou, 30%, está projetado, eu andei pesquisando aqui para poder participar aqui da prosa com o senhor, está projetado até 2023 passar de 30% para 50%. Uau, 50%. Legal. Você está entendendo? Só pelos portos do Arco Norte. Tá? O movimento, isso é uma projeção do movimento para logística. Tá? Então, só para ter uma ideia de números, para vocês verem que uma coisa mesmo assim de você ficar perplexo. O embarque, tá, há algum tempo atrás, era em 2018, se eu não me engano, 2019, desculpa, estava projetado para 35 milhões de toneladas pelos terminais só do norte e do nordeste. Porto de Itaqui, Porto de Itacoatiara lá no Amazonas, Porto de Santana no Amapá e os portos de Vila do Conde e Santarém aqui da minha região, da região que eu moro. Então, estava projetado, professor, 35 milhões de toneladas de grãos. E foi realizado, fechado o número, 40
quase 41 milhões de toneladas. Ou seja, teve um superávit aí de 16% acima daquilo que eles estavam projetando. Tá? Agora, logicamente, Marco, por que Marco deu 16% acima? Lógico, o asfaltamento de 40 a 50 quilômetros lá da BR-163, professor. Isso aí a gente não pode deixar de falar, porque se isso não fosse feito, não teríamos condição de chegar nesse número aqui de exatos, 40.759.069 toneladas de grão, só de milho. Marco, fantástico, meu amigo. Esse papo está fantástico. Eu aqui, como gestor do tempo também, né? Eu vou dizer para você o seguinte, nós estamos terminando aqui o primeiro tempo e você já tocou em alguns pontos aí que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Por exemplo, a existência do Arco Norte desafogando portos do Sudeste e do Sul, né? Mas eu queria conversar um pouco com você no segundo tempo sobre os benefícios e os desafios que nós vamos encontrar pela frente. Pode ser? Tranquilo, pode ser. Tranquilo. Ok, então vamos tomar uma aguinha aí e já voltamos em seguida. Vamos lá. Oi, Marco, que coisa, né? Fantástico. O conhecimento, ele traz um valor agregado para a gente que é muito bacana, né? Eu adoro compartilhar conhecimento, ensinar, aprendo muito com o pessoal que vem aqui no Prosa com o Bertaglia. Eu queria explorar um lado, Marco, de desafios e benefícios. A gente sabe que o agronegócio está crescendo, está expandindo, até porque mais bocas no mundo estão existindo, a população mundial está crescendo muito, e aí o Arco Norte, ele vai ser o caminho normal para esse escoamento de grãos. O que você tem a me falar sobre isso, Marco? Professor, isso aí que o senhor abordou é muito importante. Eu tive numa palestra de um amigo nosso, que ele é um trader, ele trabalha com a parte de exportação, comércio exterior, e eu numa conversa, na verdade, quando ele estava finalizando a palestra, uma coisa dele me chamou a atenção. Qual foi? A humanidade como um todo, professor, e a gente está passando por tá tentando sair de uma pandemia aí que se não fosse essa pandemia, os números seriam bem melhores, o nosso PIB seria bem melhor, você está entendendo? Mesmo assim, tá de 4,7 caiu para 4,5, se eu não me engano, que é quanto vai fechar o nosso PIB, né, até o final desse ano. Então, ele tocou em uma coisa que me chamou muita atenção, que a humanidade está precisando e os caras estão ávidos por isso: água, energia e alimento. O senhor pode dar uma pesquisada na história da humanidade como um todo. Toda nação, professor, ela precisa dessas 3 coisinhas para ela poder subsistir, sobreviver. E se o senhor parar para pensar, se nós pararmos para pensar, onde é que estão essas 3 coisinhas? Elas estão no Brasil e nós aqui no Norte estamos sentados numa abundância de água, uma diversidade que tem nessa nossa Amazônia, enfim, professor. Então, e a energia, porque para te poder gerar energia limpa, tu tem que ter condição de tu gerar uma energia limpa, criar mecanismos para que você consiga essas 3 coisinhas aqui. Então, quais são os desafios que nós temos, né, como pessoas que trabalham com isso, e o que a gente tem que deixar de legado para essa galera, essa geração? Porque eu já vivi 2/3 já da minha humilde vida aqui, né? Falta só 1/3, mas tem uma galera que está vindo aí, professor, e eles, se nós não prepararmos isso e alertarmos, eles vão sofrer as consequências lá na frente. Você está entendendo? Então, a hidrovia, o modal hidroviário por si só, que o Arco Norte utiliza bastante, ele já causa um impacto no meio ambiente de grande relevância. Por quê? Você imagina transportar cada barcaça 2.000, tá? 2.000 toneladas. São um comboio dá 25. Então, 25, né, barcaças vezes 2.000, 50.000 toneladas. O senhor já imaginou 50.000 toneladas de grãos rodando pelo modal rodoviário, jogando o monóxido lá de carbono lá que sai das descargas lá dos caminhões no meio ambiente?
Então, só por aí, só por essa pegada, só por essa sacada, professor, a gente já tem o Arco Norte e o modal hidroviário como um aliado para a gente estar contribuindo com isso. Você está entendendo? Você tocou num ponto aí que me chama a atenção, inclusive, para o patrocínio, né? Que lá no começo eu falei da iTrack, né? Exatamente. Dessa parte de neutralização de carbono, né? Neutralização de carbono, exatamente. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. As empresas, por exemplo, para você pegar um licenciamento, né? Tem a LO, a LP, a LI, né? Então tem que passar por esses processos aí. Elas vão começar a ser cobradas por isso. Você está entendendo? Para poder a gente tocar o negócio. Então, elas já estão vindo com esse pensamento, né, de sustentabilidade, de causar baixar o impacto que isso é causado. Então, o agronegócio como um todo, né, ele já gera isso. Tá? Por quê? Porque você faz o rodízio, né, nas fazendas para poder você fazer a plantação. Então, você já consegue já ter uma uniformidade, tá? Ao longo do ano todo das safras, fazendo esse rodízio, né? Fazendo esse aproveitamento melhor das áreas que você tem. Você está entendendo? Fantástico. Uma das coisas que você falou aí e que chama muita atenção, né? Quem toma a injeçãozinha da logística, né? De supply chain e tal, ou seja, passa a conviver com isso porque é uma extrema paixão. E quando as pessoas, às vezes, começam a pensar em logística, eu faço mentorias para executivos, para estudantes, para professores, e adoro fazer isso, Marco. Tem um aspecto que é interessante, porque muitas vezes, quando as pessoas pensam em logística, pensam lá no pneu do caminhão, pensa lá no estoque, na armazenagem, né? E aí eu converso muito porque as pessoas perguntam quais são os campos de atuação da logística, né? Da atuação da logística, né? Você falou aí... E, professor, pelo que a gente estuda, né? Pelo que a gente estuda, logística 4.0, indústria 4.0, é um ramo, professor, que só tende a crescer. Eu digo para os meus alunos, né? E amigos de trabalho, pessoal, invista nisso aqui, ó. Isso aqui, quem for uma pessoa especialista nisso aqui, que vai desenrolar esses problemas, prestar serviço de solução para isso, é a grande sacada do momento. É você entender isso para não ser engolido pela onda, entendeu? E aí tem um ponto interessante, até para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Ou seja, não pense na logística como você está trabalhando. Imagine colocar a perspectiva de onde eu posso trabalhar, né? Não pense só, eu vou trabalhar com cargas de caminhão, ou seja, eu vou ser planejador de rotas de caminhão, eu vou fazer coordenação de armazém. Não é só isso. Extrapola em outras perspectivas. Nós falamos aqui agora sustentabilidade, né? Ou seja, o monóxido de carbono aí prejudicando a natureza. Nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de intermodalidade. Ou seja, esses meninos, essas meninas que estão saindo da universidade, tecnólogos ou não, né? Engenharia de produção, tem um campo enorme para trabalhar. Você citou a indústria 4.0, né? Logística 4.0. Puxa vida, que bacana que tá sendo a conversa, até porque abre um pouco a cabeça das pessoas, trazendo ideias diferentes, né? O importante é que, como nós falamos anteriormente, né? Até a frase do nosso querido Henry Ford, né? O passado serve para evidenciar as nossas falhas, né? E trazer indicações para o futuro, né? Para o progresso do futuro. Eu acho que isso é fundamental, Marco, ou seja, olhar os erros do passado e como é que a gente pode construir o futuro, que é bem o que você está falando, certo? Exatamente, professor. A gente tem que aproveitar esse nosso legado, né, que a gente vai deixar, pensando já nas gerações futuras, né? Porque a nossa contribuição como ser humano, como pessoa, é justamente isso. Nós não estamos aqui nesse planeta por acaso, cada um aqui tem uma função, né? Então você tem que entender isso aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 empresas grandes, né, de agronegócio, lá dentro mesmo da planta, onde as coisas aconteciam, vendo os processos de melhoria, os kaizens que a gente pode fazer para
com a mesma força de trabalho, a gente conseguir, né, superar os números. Todo dia nós temos metas diferentes, nós temos necessidades diferentes, enfim, né? Eu sou economista de formação, eu gosto de logística, né? Fiz a minha especialização em engenharia de produção, MBA em logística, estou fazendo um mestrado agora nessa parte de meio ambiente, qualidade e prevenção, mas a minha formação gradual é economista. E na economia, a gente aprende o seguinte: as necessidades humanas são ilimitadas e os recursos naturais escassos. Você está entendendo? Então, a economia, como ciência, né, ela é a ciência da escassez. Então, você tem que saber, professor, os recursos estão diminuindo, como é que a gente vai fazer? Vamos partir para cá, agora a gente fazia desse jeito, agora a gente vai ter que fazer de outro. Então, é isso que é legal para quem trabalha com isso. Porque eu aprendi isso numa das empresas que eu trabalhei, do ramo do gás. O cara lá, o encarregado de produção, falou: Marquinhos, sabe por que é legal de trabalhar aqui nessa empresa? O tempo passa rápido e nunca um dia é igual ao anterior. Sempre acontece uma coisa diferente, sabe? Então, acho que é isso aí que é legal, professor. Bacana. Ô, Marco, olha só, você disse que o tempo passa rápido, né? E nós já estamos aqui terminando a nossa prosa. Ela foi fantástica, cheia de inspiração, né? Tocamos em diversos pontos, abordamos diversos pontos aí, que são pontos importantes, relevantes. Marco, aqui nós temos professor, nós temos estudante, temos profissionais que participam, empreendedores que participam, né? Então, isso é muito importante. Então, nós damos aqui oportunidade no Prosa com Bertaglia para as pessoas que têm a experiência dos seus 50 anos, 60 anos, como aquele de 40, como para o jovem de 25, de 30 anos. Ou seja, todos nós, né, homem, mulher, todos nós temos algo a contribuir. Então, o que eu tenho chamado as pessoas aqui para o Prosa com Bertaglia é o seguinte: participe, venha fazer parte também dessa ação, né, de educar para transformar. Caro Marco, muito grato pela sua presença. E eu pediria uma última mensagem aí que você tenha, né, para passar para os nossos telespectadores, né, podemos chamar assim, né? Pode sim. Tá, professor, olha, na verdade, professor, eu queria agradecer em primeiro lugar ao senhor por ter me dado essa oportunidade de contar um pouquinho aqui da minha história. Como você disse, é prosa mesmo, não é palestra, é um papo informal, mas que a gente vai levar isso aqui para todo dia, né? A gente aprende alguma coisa nova. Então, hoje eu aprendi mais um pouco, né? Esse seu canal é muito bom. Eu aconselho quem está assistindo assista os anteriores também, porque a gente aprende muita coisa lá. E eu vou deixar uma frase aqui, cara, que é de um cara chamado Augusto Conte, tá? A sabedoria da vida não está em fazer aquilo que se gosta, e sim gostar daquilo que se faz. Perfeito. Então, eu gosto do que eu faço, professor. O senhor gosta do que faz. E quando a gente faz com amor, as coisas saem, sabe, fluem naturalmente, e parece que acontece uma conspiração assim interplanetária que positiva, corrobora, né, para que tudo dê certo. Positiva, exatamente. Então, acho que é isso, professor. Essa mensagem que eu queria deixar energia, aí para a galera aí. Energia, né? Adorei o nosso prosa aqui, né? Às vezes eu falo o prosa, né? Porque é o evento Prosa com Bertaglia, né? Então, a nossa prosa aqui foi fantástica, né? O que nós fazemos em vida, ô Marco, né? Ele ecoa pela eternidade. Né? Ecoa pela eternidade, é verdade. Nós somos as nossas escolhas, e não tem dúvida disso. Exatamente. Tá? Então, o que nós escolhemos ser, né? É o caminho, é a nossa jornada que vamos seguir. Tá bom? Exatamente, professor. Muito obrigado. Para o infinito e além, meu amigo. Um abraço. Para o infinito e além. Né? Um abraço. Tudo de bom para você. Tamo junto. Gratidão. Uau, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.